Capítulo 44. Curada. Pegue. Nós não temos tempo, eu mesma faria isso, mas não posso pegar o ângulo certo. Não há outro meio. Eu não acho que consiga fazer isso. Nem pelo Jamie? Empurrei o lado bom de meu rosto com tanta força que podia contra o apoio de cabeça do banco do carona e fechei os olhos. Jared estava segurando a pedra irregular, do tamanho de um punho, que eu havia encontrado. Ele a estivera pesando na mão por 5 minutos. Você só precisa tirar as primeiras camadas de pele, só para esconder a cicatriz, nada mais. Vamos logo, Jared, nós já temos que correr. Jamie. Fale que estou dizendo para ele bater agora, e para bater direito. A Mel está dizendo para bater agora e para tratar de bater com força suficiente. Fazer o que é preciso logo da primeira vez. Silêncio. Bata, Jared. Ele respirou fundo, um arquejo. Eu senti o ar se mover e apertei mais os olhos. Houve uma chicotada e um baque. Foi o que percebi primeiro. E então o impacto do golpe se dissipou. E eu comecei a senti-lo também. Ai! Gemi. Eu não queria ter feito nenhum barulho. Sabia que isso tornaria tudo mais difícil para ele. Mas tanta coisa era involuntária com esse corpo. Lágrimas brotaram nos meus olhos e eu tossi para esconder o soluço. Minha cabeça ressoava, vibrava após o primeiro abalo. Pegue, Mel, eu sinto muito. Seus braços nos puxaram para o peito dele. Está tudo bem, choraminguei. Nós estamos bem. Você pegou tudo? A mão dele tocou meu queixo e virou minha cabeça. Ah, arquejou ele aflito. Eu arranquei metade do seu rosto, sinto muito. Não, isso é bom. É bom. Vamos. Certo, sua voz ainda estava entrecortada, mas ele me reclinou de volta no banco, ajeitando-me cuidadosamente, e então o carro roncou debaixo de nós. Uma lufada de ar gelado soprou no meu rosto, surpreendendo-me, ardendo na bochecha ferida. Eu tinha esquecido como o ar era refrigerado. Abri os olhos. Estávamos passando por um leito seco e liso, mais liso do que deveria ser, cuidadosamente alternado para ser assim. Ele serpenteava à nossa frente, enroscando-se no mato. Eu não pude ver muito. Abaixei o quebra-sol e abri o espelho. Na escuridão do luar, meu rosto estava branco e preto. Preto em todo o lado direito, escorrendo por meu queixo, pingando no pescoço e empapando a gola da camiseta nova, limpinha. Meu estômago se contraiu. Bom trabalho. Está doendo muito? Muito não, menti. De qualquer modo, não vai doer por muito tempo. A que distância estamos de Tucson? Nesse momento, chegamos ao asfalto. Engraçado como a visão do asfalto fez meu coração disparar em pânico. Jared parou, mantendo o carro escondido no mato. Ele saiu e removeu os encerados e as correntes do para-choque e os colocou na mala. Em seguida voltou e fez o carro avançar devagar, verificando cuidadosamente se a rodovia estava vazia e acendeu os faróis. Espere, sussurrei. Eu não conseguia falar mais alto. Estava me sentindo muito exposta ali. Deixe-me dirigir. Ele olhou para mim. Não pode ficar parecendo que eu andei até o hospital. Muitas perguntas. Eu tenho de dirigir. Você vai no banco traseiro, dizendo o caminho. Há alguma coisa sob a qual você possa se esconder? Certo, disse ele devagar. Ele deu a marcha ré e voltou para o mato mais cerrado. Tudo bem, eu vou me esconder. Mas se você nos levar a algum lugar que eu não tenha dito... Ah, Melanie sentiu a dúvida dele, assim como eu. Minha voz foi monocórdica. Atire. Ele não respondeu. Saltou, deixando o motor ligado. Eu escorreguei por cima do console para o banco dele. Ouvi a mala bater. Jared entrou no banco traseiro, um pesado cobertor xadrez debaixo do braço. Vire à direita na estrada, disse ele.
O carro era automático, mas havia se passado muito tempo e eu estava insegura atrás do volante. Fui em frente com cuidado, contente de descobrir que lembrava como dirigir. A rodovia ainda estava vazia. Peguei a estrada, o coração reagindo ao espaço aberto novamente. Faróis, disse Jared. A voz vinha de sob o assento. Eu procurei até encontrar o botão e então liguei. Pareceu-me horrivelmente brilhante. Não estávamos longe de Tucson. Dava para ver um brilho de cor amarelada no céu, as luzes da cidade à noite. Você poderia ir um pouco mais rápido. Estou bem no limite, protestei. Ele hesitou um segundo. Almas não correm? Eu ri. O som foi um tanto histérico. Nós obedecemos todas as leis de trânsito, inclusive. As luzes tornaram-se mais que um brilho. Tornaram-se em poucos. Transformaram-se em pontos individuais de luz. Placas verdes indicavam as minhas opções de saída. Pegue aí na Road. Eu segui as instruções. Ele mantinha a voz baixa, embora fechados ali, nós dois pudéssemos gritar. Era difícil estar naquela cidade desconhecida, ver casas, apartamentos e lojas com letreiros acesos. Saber que eu estava cercada, em desvantagem. Imaginei como Jared deveria estar se sentindo. A voz dele soava calma, mas ele tinha feito aquilo antes muitas vezes. Havia outros carros na estrada agora. Quando suas luzes varriam meu para-brisa, eu me encolhia de pavor. Não vá desmoronar agora, Peg. Você tem de ser forte para Jamie. Não vai dar certo se você não conseguir se segurar. Eu posso, eu vou fazê-lo. Eu me concentrei em Jamie. As minhas mãos se firmaram no volante. Jared me conduziu pela cidade quase toda adormecida. A instalação de cura era apenas um lugarzinho pequeno. Devia ter sido um centro médico outrora. Consultórios em vez de um hospital de fato. As luzes brilhavam na maioria das janelas através das fachadas de vidro. Pude ver uma mulher atrás de uma escrivaninha na recepção. Ela não olhou para os meus faróis. Eu dirigi até o lado mais escuro do estacionamento. Deslizei meus braços pelas alças da mochila. Não era uma mochila nova, mas estava em bom estado, perfeita. Só havia mais uma coisa a fazer. Rápido, me dê a faca. Pegue. Eu sei que você ama o Jamie, mas realmente não acho que você vai conseguir usá-la. Você não é uma lutadora. Não é para eles, Jared. Eu preciso de uma ferida. Ele arquejou. Você tem uma ferida, é o bastante. Eu preciso de uma parecida com a de Jamie. Não sei o bastante sobre cura. Tenho de ver exatamente o que fazer. Eu já teria feito ferimento antes, mas não tinha certeza se poderia dirigir. Não, não de novo. Jared, me dê a faca de uma vez. Alguém vai notar se não entrarmos logo. Jared pesou a situação rapidamente. Ele era o melhor, como Jeb dissera, porque sabia ver o que tinha de ser feito. E rápido, eu ouvi o som metálico da faca saindo da bainha. Tenha muito cuidado. Não vá fazer profunda demais. Você quer fazer? Ele inspirou asperamente. Não. Certo. Eu peguei a faca, feia. O cabo era pesado. Era muito afiada. A lâmina ficava mais estreita na ponta. Não me permiti pensar sobre aquilo. Não queria me dar a chance de ser covarde. O braço, não a perna. Foi tudo o que parei para decidir. Meus joelhos tinham cicatrizes. Eu não queria ter que esconder aquilo também. Estiquei o braço. Minha mão estava tremendo. Eu o apoiei na porta e então virei a cabeça para morder o apoio de cabeça do banco. Segurei o punho da faca desajeitadamente, mas com força com a mão direita. Coloquei a ponta na pele do antebraço para não errar e então fechei os olhos. Jared estava respirando com intensidade demais. Eu tinha de ser rápida, ou ele iria me impedir. É só fingir que é uma pá abrindo o chão, disse a mim mesma. Enfiei a faca no braço. O apoio de cabeça abafou meu grito, mas ainda assim foi muito alto. A faca caiu da minha mão, saltando do músculo de modo repulsivo, e tiniu contra o piso. Pegue! Rilhou Jared. Eu ainda não podia responder. Estava tentando sufocar os outros gritos que sentia por vir.
Eu havia acertado em não fazer aquilo. Deixe-me ver. Fique aí, eu arquejei. Não se mova. Já ouvi o cobertor farfalhar atrás de mim, apesar de minha advertência. Juntei o braço esquerdo ao corpo e dei um empurrão na porta com a mão direita. A mão de Jared tocou as minhas costas quando eu já saía pela porta. Não era uma restrição, era um conforto. Já volto. Eu tossi. Então, fechei a porta com o pé. Andei sem firmeza pelo estacionamento, lutando contra a náusea e o pânico. Eles pareciam equilibrar-se. Um impedindo que o outro assumisse o controle de meu corpo. A dor não era muito forte. Ou talvez eu já não pudesse senti-la tanto assim. Estava entrando em choque. Muitos tipos diferentes de dor, muito próximas. O líquido quente escorria pelos meus dedos e pingava no chão. Eu me perguntei se conseguiria mexer os dedos. Estava com medo de tentar. A mulher atrás da escrivaninha da recepção, de meia idade, a pele cor de chocolate escuro e os poucos fios prateados em seus cabelos negros, levantou-se num salto quando eu cambaleei pelas portas automáticas. Ah, não! Oh, querida! Ela pegou um microfone e as palavras seguintes ecoaram do teto, amplificadas. Curandeira, urdidora, preciso de você na recepção. É uma emergência. Não, eu tentei falar com calma, mas estava hesitante. Eu estou bem, foi só um acidente. Ela pousou o microfone e deu a volta correndo, até onde eu estava de pé, mal equilibrada. Seu braço cingiu minha cintura. Ah, querida, o que aconteceu com você? Tão descuidada, resmunguei. Eu estava fazendo uma caminhada, caí nas pedras com uma faca na mão. Eu estava tirando a mesa depois do jantar. Uma faca na mão. Minha confusão lhe pareceu parte do choque. Ela não me olhou com suspeita ou indulgência, da maneira como Ian às vezes fazia quando eu mentia, só com preocupação. Pobrezinha, qual é o seu nome? Espirais de vidro, falei, usando o nome um tanto genérico da minha época dos ursos. Certo, espirais de vidro. Aí vem a curandeira. Você vai estar bem num momentinho. Eu não me sentia mais com medo. A gentil mulher afagou minhas costas, tão gentil, tão preocupada. Jamais me faria mal. A curandeira era só uma jovem. Os cabelos, a pele e os olhos eram todos um tom semelhante de castanho. Isso lhe dava uma aparência incomum, monocromática. Vestia um uniforme marrom claro, que só corroborava com essa impressão. Nossa, disse ela, eu sou a curandeira urdidora do fogo. Vou restaurá-la imediatamente. O que aconteceu? Contei minha história enquanto as duas mulheres me levavam pelo corredor e entraram logo na primeira porta. Deitaram-me numa cama com um forro descartável. O quarto era familiar. Eu só havia estado uma vez em um lugar como aquele, mas a infância de Melanie era cheia de lembranças assim. A fileira baixa de armários duplos, a pia na qual a curandeira estava lavando as mãos, as paredes brancas, brilhantes e limpas. Primeiro, o que vem primeiro, disse a urdidora de fogo animadamente. Ela abriu o armário e tentei focalizar os olhos, sabendo que aquilo era importante. O armário estava cheio de fileiras e mais fileiras, de cilindros brancos empilhados. Ela pegou um, estendendo a mão sem olhar. Sabia o que queria. O pequeno frasco tinha um rótulo, mas eu não conseguia lê-lo. Um pouquinho menos de dor ajudaria, não? Eu vi o rótulo outra vez, quando ela desenroscou a tampa. 2 palavras curtas. Cortador? Era isso que dizia? Abra a boca, espirais de vidro. Eu obedeci e ela pegou o pequeno quadradinho fino. Parecia papel de seda e colocou na minha língua. Dissolveu-se imediatamente. Não havia sabor. Eu engoli instintivamente. Melhor? Perguntou a curandeira. Sim. E estava. Já. Minha voz era clara, minha cabeça estava clara. Eu podia me concentrar sem dificuldade. A dor se dissolvera como um diminuto quadradinho. Desaparecera. Eu pisquei impressionada.
Sei que está se sentindo bem agora, mas por favor não se mexa. Seus ferimentos ainda não foram tratados. É claro. Cérulia, você pode nos trazer um pouco d'água? A boca da moça parece seca. Imediatamente, curandeira urdidora. A mulher mais velha deixou a sala. A curandeira voltou para seus armários, abrindo um diferente desta vez. Este também estava cheio de frascos brancos. Achei. Ela pegou um no alto da pilha. Depois pegou o outro do lado oposto. Como... Quase como se estivesse tentando me ajudar a cumprir minha missão. Ela foi especificando os nomes, enquanto estendia a mão para pegá-los. Limpar, por dentro e por fora. Curar, fechar. E onde está? Ah, suavizar. Não queremos uma cicatriz nesse rosto bonito, queremos? Ah, não. Não se preocupe, você ficará perfeito outra vez. Obrigada. Absolutamente não há de quê. Ela se inclinou sobre mim, com um outro cilindro branco. A tampa desse saiu com um estalo e havia uma válvula aerosol por baixo. Ela espergiu meu antebraço primeiro, cobrindo o ferimento com uma névoa clara e inodora. Curar deve ser uma profissão gratificante. Minha avó soou exatamente como deveria, interessada, mas sem exagero. Eu não estive numa instalação de cura desde a inserção. É muito interessante. Sim, eu gosto. Ela começou a borrifar o meu rosto. O que está fazendo agora? A mulher sorriu. Imaginei que eu não era a primeira alma interessada. Isso é limpar. Vai garantir que nada estranho permaneça no seu ferimento. Mata quaisquer micróbios que possam infectá-la. Limpar, repeti para mim mesma. E o limpar por dentro, só para o caso de alguma coisa ter passado furtivamente ao seu sistema. Inale, por favor. Havia um cilindro branco diferente em sua mão, um frasco mais fino com uma bomba, em vez de uma tampa aerosol. Ela borrifou uma nuvem de vapor de ar em cima de meu rosto. Eu inalei uma vez. A bruma tinha gosto de menta. Esse é o curar, continuou a curandeira urdidora, girando a tampa da embalagem seguinte, revelando um pequeno bico vertedor. Isso estimula os seus tecidos a tornar a se unir, a crescer como devem. Ela pingou uma pequena gota do líquido claro no grande corte de meu braço. Então empurrou as bordas do ferimento juntando-as. Pude sentir seu toque, mas não havia dor. Eu vou fechar isso aqui antes de continuar. Ela abriu outro frasco, um tubo dobrável, e espremeu uma linha de uma substância gelatinosa e clara e espessa em seu dedo. É igual a cola, disse-me. Segura tudo no lugar e deixa a cura cumprir a sua função. Ela espalhou a substância no meu braço numa passada rápida. Tudo bem, você já pode se mover agora. Seu braço está bem. Eu ergui para olhar. Uma linha tênue cor-de-rosa era visível sob o gel lustroso. O sangue ainda estava úmido no meu braço, mas já não havia nenhum sangramento. Enquanto eu olhava, a curandeira limpou minha pele com uma rápida passada de uma toalha umedecida. Vire o rosto para cá, por favor. Você deve ter caído muito mal sobre aquelas pedras. Que bagunça. É verdade, foi uma queda feia. Bem, agradeço aos céus você ter sido capaz de dirigir até aqui. Ela estava gotejando curar levemente na minha face, espalhando-o com a ponta dos dedos. Ah, eu adoro ver esse remédio funcionar. Já está com aparência muito melhor. Certo. E em torno das bordas. Ela riu para si mesma. Talvez uma camadinha a mais. Eu quero isso apagado. Ela trabalhou mais um minuto. Muito bom. Eis aqui um pouco d'água, disse a mulher mais velha entrando pela porta. Obrigada, cerulha. Avise-me se precisar de mais alguma coisa. Vou estar lá na frente. Obrigada. Cerulha saiu. Eu me perguntei se ela não era do planeta das flores. Flores azuis eram raras. Pode-se escolher um nome por causa disso. Pode sentar-se agora. Como se sente? Eu me ergui. Perfeita.
Era verdade, havia muito tempo que eu não me sentia tão saudável. A mudança drástica de dor para bem-estar fazia a sensação ser ainda mais forte. Ficou exatamente como tinha de ficar. Muito bem, vamos pulverizar um pouquinho de suavizar. Ela girou a tampa do último cilindro e sacudiu um pó iridescente em sua mão. Bateu o pó de leve na minha face, depois bateu no um outro punhado no meu braço. Você vai ficar com essa linha fina no seu braço para sempre, disse ela em tom de desculpa. É como no pescoço, uma ferida profunda. Ela deu de ombros. Distraidamente, removeu os cabelos de meu pescoço e examinou a cicatriz. Foi muito bem feita. Quem foi o seu curandeiro? Faces para o sol, disse eu, tirando o nome de um dos meus antigos alunos. Eu estava em Eureka, Montana. Aí não gostei muito do frio e mudei para o sul. Tantas mentiras. Senti um puxão de ansiedade no estômago. Eu comecei no Maine, disse ela, sem notar nada na minha voz. Enquanto falava, limpava o sangue de meu pescoço. Era frio demais para mim também. Qual é o seu chamado? Eu sirvo comida num restaurante mexicano em Phoenix. Eu gosto de comida picante. Eu também. Ela não estava olhando para mim com uma expressão estranha. Estava limpando a minha bochecha agora. Muito bem, nada de preocupações, espirais de vidro. O seu rosto está ótimo. Obrigada, curandeira. Não por isso. Você gostaria de um pouco mais de água? Sim, por favor. Eu me controlei. Não ficaria bem beber de um gole só, como eu queria, mas não fui capaz de me impedir de entornar o copo inteiro. O gosto era muito bom. Quer mais? Sim, seria muito bom, obrigada. Eu já volto. No segundo em que ela saiu pela porta, eu escorreguei do chão. O papel crepitou, paralisando-me no lugar. Ela não voltou correndo. Eu só tinha alguns segundos. Cerulha tinha levado uns poucos minutos para buscar a água. Talvez a curandeira levasse o mesmo tempo. Talvez a água pura ficasse longe desta sala. Talvez. Tirei a mochila rápido dos ombros e abri depressa os cordões. Comecei pelo segundo armário. Lá havia a coluna empilhada de curar. Apanhei a coluna inteira e deixei-a cair discretamente no fundo da minha mochila. O que eu diria se ela me pegasse? Que mentira poderia contar? Peguei os 2 tipos de limpar em seguida. No primeiro armário, havia uma segunda fileira atrás de cada, e peguei a metade delas também. Então, o cortador. Ambas as fileiras desse. Eu estava prestes a voltar ao fechar, quando o rótulo da fileira seguinte, de cilindros, chamou minha atenção. Refrescar. Para febres? Não havia instruções, só o rótulo. Eu peguei a fileira. Nada que machucaria um corpo humano. Eu tinha certeza disso. Peguei todos os fechar e 2 latinhas de suavizar. Não dava para abusar mais da sorte. Fechei os armários calmamente e meti os braços pelas alças da mochila. Recostei-me no colchão, produzindo outra crepitação. Tentei parecer repousada. Ela não voltou. Eu verifiquei o relógio, passara-se 1 minuto. A que distância estava a água? 2 minutos. 3 minutos. Teriam minhas mentiras sido tão óbvias para ela quanto eram para mim? O suor começou a porejar na minha testa. Enxuguei-o rapidamente. E se ela voltasse com um buscador? Pensei sobre a pequena pílula no meu bolso. E minhas mãos tremeram. Eu era capaz de fazer aquilo, contudo, por Jamie. Então, eu ouvi passos silenciosos, 2 conjuntos deles vindos pelo corredor. Capítulo 45. Bem-sucedida. A curandeira urdidora de fogo e a cérula entraram juntas pela porta. A curandeira me passou um copo d'água comprido, e eu não o senti tão gelado quanto o primeiro. Meus dedos estavam frios de medo agora. A mulher de pele escura tinha também algo a me oferecer. Ela me estendeu um retângulo plano com um cabo.
Achei que você gostaria de ver, disse a urdidora de fogo com um sorriso afetuoso. A atenção passou imediatamente. Não havia suspeita ou medo, apenas mais amabilidade das almas que tinham dedicado a vida a curar. Cerulha tinha me dado um espelho. Eu o levantei e tentei abafar meu arquejo. Meu rosto tinha a aparência de que eu me lembrava em San Diego. O rosto que eu lá aceitava sem pensar, como fato consumado. A pele estava suave e sedosa sobre toda a minha bochecha direita. Se olhasse com cuidado, estava apenas um pouco mais clara e rosada que o tom bronzeado da outra face. Era o rosto que pertencia à peregrina, à alma. Ele pertencia a esse lugar civilizado, onde não havia nenhuma violência, nenhum horror. Eu compreendi porque era tão fácil mentir para aquelas gentis criaturas. Porque a gente se sentia bem ao falar com elas, porque eu entendia sua comunicação e suas regras. As mentiras podiam ser, talvez devessem ser verdade. Eu devia estar respondendo a um chamado em algum lugar, fosse ensinando numa universidade ou servindo comida num restaurante. Uma vida pacífica e fácil que contribuísse para o bem maior. O que acha? Perguntou a curandeira. Eu pareço perfeita, obrigada. O prazer foi todo meu de curar você. Eu olhei para mim mesma outra vez, vendo detalhes além da perfeição. Meu cabelo estava todo desalinhado, sujo, com pontas, não havia brilho nele. Sabão feito em casa e nutrição pobre eram os responsáveis. Embora a curandeira tivesse limpado o sangue em meu pescoço, ele continuava manchado de poeira púrpura. Acho que é tempo de eu dar uma encerrada à temporada de acampamento, murmurei. Você acampa com frequência? Em todo o meu tempo livre. Parece que não consigo ficar longe do deserto. Você deve ser corajosa. Eu acho a cidade muito mais confortável. Corajosa não, só diferente. No espelho, meus olhos eram aros familiares de cinza esverdeado, um círculo de verde musgo, depois outro de castanho caramelado em volta da pupila. Por trás de tudo, um pálido vislumbre de prata que refletia a luz ampliando-a. Jamie, perguntou Mel com urgência, começando a ficar nervosa. Eu estava confortável demais aqui. Ela pôde ver a lógica do outro caminho que se estendia diante de mim, e isso a assustou. Eu sei quem sou, disse-lhe. Dei uma piscada e olhei de novo para os rostos amistosos ao meu lado. Obrigada, disse novamente para a curandeira. Acho que é melhor eu ir. É muito tarde. Você pode dormir aqui se quiser. Não estou cansada, sinto-me perfeita. A curandeira deu um sorriso largo. É efeito do cortador. Cerulha me levou até a recepção. Ela pôs a mão no meu ombro quando eu passava pela porta. Meu coração bateu mais rápido. Será que ela havia notado que minha mochila, antes vazia, agora estava cheia? Tenha mais cuidado, querida, disse ela, afagando meu braço. Terei. Nada mais de caminhadas no escuro. Ela sorriu e voltou para sua escrivaninha. Mantive o passo regular enquanto percorria o estacionamento. Eu queria correr. E se a curandeira olhasse os armários? Quanto tempo demoraria para ela compreender por que estavam um pouco vazios? O carro ainda estava lá, no bolsão escuro criado pela lacuna entre dois postes. Parecia vazio. Minha respiração ficou mais rápida e irregular. É claro que ele tinha de parecer vazio. Esta era exatamente a questão. Mas meus pulmões não se acalmaram até eu poder vislumbrar a forma vaga sob o cobertor do banco traseiro. Abri a porta e coloquei a mochila no banco do carona. Ela depositou-se ali com um fragor tranquilizador. Então entrei e bati a porta atrás de mim. Não havia razão para precipitar-me e trancá-las. Eu ignorei a ansiedade de fazê-lo. Tudo bem com você? Sussurrou Jared, assim que a porta estava fechada. Áspera, a voz dele soou tensa e ansiosa. Shhh, disse, mantendo os lábios tão imóveis quanto possível. Espere. Eu saí, passando pela entrada luminosa, e respondi o aceno de Cerulha. Fazendo amizades? Nós estávamos na estrada escura. Ninguém estava me observando agora. Afundei bruscamente no banco. Minhas mãos começaram a tremer.
podia permitir que tremessem. Agora que tinha acabado, agora que eu tinha conseguido. Todas as almas são amigas, disse, usando o meu tom de voz normal. Está tudo bem com você? Perguntou ele outra vez. Estou curada. Deixe-me ver. Eu estendi meu braço esquerdo para que ele pudesse ver a minúscula linha cor-de-rosa. Ele se assustou. O cobertor farfalhou. Ele sentou-se e então passou pelo espaço entre os bancos, empurrou a mochila para abrir espaço e colocou-a no colo para testar o peso. Ele olhou para mim quando passávamos por um poste de luz e arquejou. O seu rosto está curado também, naturalmente. Jared levantou uma das mãos, mantendo-a no ar perto do meu pescoço, inseguro. Está doendo? Claro que não. Sinto-me como se não tivesse acontecido nada com meu rosto. Seus dedos acariciaram minha pele nova. Formigou, mas não foi por causa do toque dele. E então ele já estava de volta aos negócios. Suspeitaram de alguma coisa? Acha que vão chamar os buscadores? Não. Eu lhe disse que não desconfiariam. Nem sequer verificaram os meus olhos. Eu estava ferida e elas cuidaram de mim. Dei de ombros. O que você conseguiu? Perguntou, abrindo o zíper da mochila. As coisas certas para Jamie, se é que vamos voltar a tempo. Dei uma olhada no relógio do painel mecanicamente, embora a hora que marcasse não tivesse a menor importância. E um pouco mais para o futuro. Eu só peguei as coisas que compreendi. Nós vamos voltar a tempo, prometeu, passando a examinar os frascos brancos. Suavizar? Não é uma necessidade, mas eu sei como funciona, então. Ele concordou com um aceno, remexendo na mochila e murmurando os nomes escritos nos frascos para si mesmo. Cortador. Isso funciona? Eu ri. É extraordinário. Se você desse uma facada em si mesmo, eu poderia lhe mostrar. É brincadeira. Eu sei. Ele estava me encarando com uma expressão que não compreendi. Seus olhos estavam arregalados, como se algo o tivesse impressionado profundamente. O que foi? Minha brincadeira não fora tão má assim. Você conseguiu. O tom dele era de espanto. Não era essa a ideia? Era, mas acho que eu não pensei que você fosse de fato conseguir. Não? Então por quê? Por que me deixou tentar? Ele respondeu numa voz branda, que era quase um sussurro. Percebi que era melhor morrer tentando que viver sem o garoto. Por um instante, minha garganta sufocou de emoção. Mel também estava arrebatada demais para falar. Nós éramos uma família naquele momento, todos nós. Eu limpei a garganta. Não havia necessidade de sentir coisas que levariam a nada. Foi muito fácil. Provavelmente qualquer um de vocês poderia fazê-lo se agisse com naturalidade. Ela olhou meu pescoço. Eu toquei no reflexo. A sua cicatriz é muito, obviamente, feita em casa, mas com os remédios que peguei, o Doc poderia consertá-la. Duvido que qualquer um de nós conseguisse agir com tanta naturalidade. Eu meneei a cabeça, concordando. Sim, para mim é fácil. Eu sei o que eles esperam. Ri brevemente para mim mesma. Sou uma deles. Se vocês confiarem em mim, posso lhes arranjar qualquer coisa no mundo que queiram. Ri novamente. Era apenas o estresse passando, deixando-me tonta. Mas era engraçado para mim. Será que Jared percebia que eu faria exatamente isso por ele? Que eu faria qualquer coisa no mundo que ele quisesse? Eu confio em você, sussurrou ele. Com todas as suas vidas, eu confio em você. E ele havia confiado a mim todas as vidas humanas, a dele, a de Jamie e a de todos os demais. Obrigada, sussurrei de volta. Você conseguiu, repetiu ele maravilhado. Nós vamos salvá-lo. O Jamie vai viver, alegrou-se Mel. Obrigada, Peg. Qualquer coisa por eles, disse-lhe. Depois dei um suspiro, pois aquilo era totalmente verdade. Depois de amarrar os encerados outra vez, quando chegamos ao leito seco, Jared retomou a direção. O caminho era familiar e ele dirigia mais rápido do que eu teria feito. Ele me fez saltar antes de estacionar o carro em seu esconderijo, impossivelmente pequeno, sob o deslizamento de rocha.
Esperei pelo ruído da rocha contra o metal, mas Jared encontrou a entrada. E então nós estávamos de novo no jipe, fugindo pela noite. Jared ria, triunfante, enquanto avançávamos aos solavancos pelo deserto aberto, e o vento levou a voz dele. Cadê a venda? Perguntei. Para quê? Eu olhei para ele. Pegue. Se quisesse nos entregar, você teve a sua chance. Ninguém pode negar que você seja uma de nós. Eu pensei sobre aquilo. Acho que há quem ainda possa. Alguns. Isso faria com que eles se sentissem melhor. E esses seus alguns precisam superar essa fase. Eu estava balançando a cabeça agora, imaginando a nossa recepção. Não vai ser fácil entrar lá de volta. Imagine o que eles estão pensando agora, o que estão esperando. Ele não respondeu. Seus olhos se estreitaram. Jared, se eles não escutarem, se não esperarem. Eu comecei a falar mais rápido, sentindo uma pressão súbita, tentando passar todas as informações para ele antes que fosse tarde demais. Dê a Jamie primeiro o cortador. Coloque debaixo da língua. Então, o spray de limpar por dentro. Ele só precisa inalar. Você vai precisar que o Doc... Ei! É você quem vai dar as orientações. Mas deixe que eu lhe diga como... Não, Peg. Não é assim que vai acontecer. Eu atiro em quem tocar em você. Jared, não precisa entrar em pânico. Eu miro baixo e depois você pode usar essas coisas para curá-los. Se for uma piada, não tem a menor graça. Não é, Peg. Cadê a venda? Ele franziu os lábios. Mas eu tinha minha blusa velha. A roupa usada e rota que Jeb havia me dado. Serviria quase tão bem. Isso vai tornar um pouco mais fácil para eles me deixarem entrar, disse eu enquanto dobrava numa faixa grossa. E isso significa chegar mais rápido a Jamie. Amarrei a faixa sobre meus olhos. Fez-se silêncio por algum tempo. O jipe dava saltos no terreno irregular. Eu me lembrei de noites como aquela, quando Melanie fora a passageira. Estou indo direto para as cavernas. Há um lugar em que o jipe pode ficar bastante bem escondido por um dia ou dois. E isso vai nos poupar tempo. Concordei com o gesto de cabeça. O tempo era a chave agora. Estamos quase chegando, disse ele após um minuto. Ele respirou. Estão esperando. Eu o ouvi apalpando ao lado. Ouvi o ritinido metálico quando ele pegou a arma no banco traseiro. Não atire em ninguém. Nada de promessas. Pare! Gritou alguém. O som se propagou na atmosfera vazia do deserto. O jipe diminuiu a marcha e então parou em um ponto morto. Somos nós, disse Jared. Sim. Olhem, estão vendo? Ainda sou eu. Houve hesitação no outro lado. Olhem, eu trouxe o jipe escondido, certo? Nós conseguimos remédios para o Jamie e estamos com pressa. Não estão ligando para o que estão pensando. Vocês não vão ficar no meu caminho essa noite. O jipe arrancou. O som mudou e ecoou quando ele entrou no abrigo. Certo, Peg. Está tudo bem, vamos. Eu já estava com a mochila nos ombros. Saí do jipe com cuidado, sem saber, ao certo, onde estava a parede. Jared pegou minhas mãos tateantes. Venha cá, disse ele, pondo-me em seus ombros outra vez. Eu não fiquei tão segura quanto antes. Ele usou apenas uma das mãos para me segurar. A outra deveria estar segurando a arma. Eu não gostei. Mas eu estava preocupada o bastante para ficar grata ao ouvir passos correndo que se aproximavam. Jared, seu idiota! Gritou Kyle. O que está pensando? Calma, Kyle, disse Jared. Ela foi ferida? Perguntou Ian. Saiam do meu caminho, disse Jared, com calma. Eu estou com pressa. Peg está em perfeito estado, mas insistiu em colocar à venda. Como está Jamie? A temperatura está alta, disse Jeb. A Peg conseguiu aquilo de que precisamos. Ele estava andando rápido agora, descendo a ladeira. Eu posso carregá-la. Era Ian, claro. Ela está bem como está. Eu estou bem, falei para Ian, a voz entrecortada pelo movimento de Jared. Subida outra vez, marcha constante apesar do meu peso. Eu podia ouvir os outros correndo conosco.
Eu soube quando tínhamos chegado à caverna principal. O cicio zangado de vozes aumentou à nossa volta, tornando-se um clamor. Saiam do meu caminho, bramiu Jared por cima das vozes. O Doc está com Jamie? Não consegui entender a resposta. Jared podia ter me colocado no chão, mas estava com pressa demais para parar um segundo. As vozes raivosas ecoavam atrás de nós, o som se comprimindo quando entramos no túnel mais estreito. Pude sentir onde estávamos agora, seguir as curvas na minha cabeça enquanto corríamos pelo entroncamento para o terceiro corredor de dormitórios. Eu quase podia contar as portas enquanto elas passavam invisível por mim. Jared parou num solavanco e deixou a parada súbita me fazer escorregar de seu ombro. Meus pés tocaram no chão. Ele arrancou a venda dos meus olhos. Nosso quarto estava iluminado por várias das lâmpadas baças azuis. Doc estava de pé rigidamente, como se tivesse levantado de um salto. Ajoelhada ao lado dele, a mão ainda segurando um pano úmido na testa de Jamie, estava Sharon. Seu rosto estava quase reconhecível de tão retorcido pela raiva. Meg se empenhava em levantar-se do outro lado. Jamie ainda jazia enfraquecido e vermelho, os olhos fechados, seu peito mal se movendo para respirar. Você, disse Sharon, arremessando-se da posição agachada. Como um gato, ela saltou sobre Jared, as unhas procurando alcançar o rosto dele. Jared segurou as mãos dela e girou-a para longe dele, torcendo-lhe os braços atrás das costas. Meg pareceu prestes a juntar-se à filha, mas Jeb deu a volta na luta de Sharon e Jared para postar-se na frente dela. Solte-a! Gritou Doc. Jared ignorou-o. Pegue, cure-o. Doc deslocou-se para colocar-se entre mim e Jamie. Doc, sufoquei. A violência no quarto, rodopiando em torno da figura inerte de Jamie, me apavorou. Eu preciso da sua ajuda. Por favor, por Jamie. Ele não se moveu. Seus olhos encheram e Jared. Qual é, Doc? Disse Ian. O pequeno quarto ficou cheio demais, claustrofóbico, quando Ian entrou para colocar a mão no meu ombro. Vai deixar o garoto morrer por causa do seu orgulho? Não é orgulho. Você não sabe o que essas substâncias estranhas vão fazer com ele. Ele não pode ficar muito pior do que está, pode? Doc, disse eu, olhe para o meu rosto. Doc não foi o único a responder às minhas palavras. Jeb, Ian e até Meg olharam, e depois olharam de novo. Meg desviou logo os olhos, zangadas de ter revelado qualquer interesse. Como? Perguntou Doc. Eu vou lhe mostrar. Por favor, o Jamie não precisa continuar sofrendo. Doc hesitou, olhando fixo para o meu rosto, e então deixou escapar um grande suspiro. O Ian está certo. Ele não pode ficar muito pior do que está. Se isso o matar... Ele deu de ombros, e seus ombros ficaram caídos. Ele deu um passo atrás. Não, gritou Sharon. Ninguém lhe deu nenhuma atenção. Eu me ajoelhei ao lado de Jamie. Arranquei a mochila de meus ombros e a abri com um puxão. Então tateei até encontrar o cortador. Uma lanterna brilhante foi acesa ao meu lado, apontada para o rosto de Jamie. Água, Ian. Eu abri a tampa e belisquei um dos pequenos quadradinhos de papel. Quando puxei o queixo de Jamie, a pele dele queimou em minha mão. Coloquei o quadradinho sob a língua e estendi a mão para cima sem olhar. Ian colocou nela uma tigela de água. Cuidadosamente entornei-o bastante na boca de Jamie para o remédio descer pela garganta. O som que ele fez ao engolir foi seco e dolorido. Procurei com impaciência o frasco mais fino do spray. Quando o encontrei, abri a tampa e borrifei uma nuvem de vapor no ar sobre ele num movimento rápido. Esperei, observando seu peito, até ele inalar. Eu toquei o rosto dele, estava tão quente. Remexi atrás do refrescar, rezando para que fosse fácil de usar. Aberta a tampa, eu vi que o cilindro estava cheio de mais quadradinhos de papel de seda. Azul claro dessa vez. Soltei um suspiro de alívio e coloquei-o na língua de Jamie. Peguei a tigela outra vez e entornei mais um bocado de água em seus lábios ressecados. Ele engoliu mais rápido dessa vez, menos forçado.
Outra mão tocou o rosto de Jamie. Eu reconheci os dedos compridos e ossudos de Doc. Doc, você tem uma faca afiada? Tenho um bisturi. Você quer abrir a ferida? Sim, para poder limpá-la. Eu pensei em tentar fazer isso, em drená-la, mas a dor... Ele não vai sentir nada agora. Olha o rosto dele, sussurrou Ian, inclinando ao meu lado. O rosto de Jamie não estava mais vermelho. Tinha um tom natural, saudável. O suor ainda brilhava na testa do garoto, mas eu sabia que era apenas sobra de antes. Doc e eu focamos na testa ao mesmo tempo. Está funcionando sim. A exultação nos possuiu a ambas, Mel e eu. Notável, disse Doc baixinho. A febre baixou, mas ainda pode haver infecção na perna. Ajude-me com esse ferimento, Doc. Sharon, pode me passar? Começou ele distraído, então olhou para cima. Ah, Kyle, importa-se de me passar essa bolsa bem aí ao lado do seu pé? Eu me apressei para posicionar-me sobre o corte vermelho, inchado. Ian redirecionou a luz para eu poder enxergar com clareza. Doc e eu remexemos em nossas bolsas ao mesmo tempo. Ele apareceu com um bisturi prateado, uma visão que fez um tremor percorrer minha coluna. Eu o ignorei e apontei o spray maior para limpar. Ele não vai sentir? Perguntou Doc hesitante. Ei, disse Jamie em voz baixa. Seus olhos estavam bem abertos, correndo pelo quarto até encontrar o meu rosto. Ei, Peg, o que está acontecendo? O que todo mundo está fazendo aqui?